As marcas chinesas entraram de vez no radar dos Estados Unidos. E isso não é apenas uma notícia sobre política internacional, não. É uma notícia que ajuda a entender o futuro do setor automotivo global. Por quê? Até pouco tempo atrás, muita gente enxergava a disputa entre Estados Unidos e China como uma disputa de preço, produção e comércio. Mas agora o jogo mudou. O carro moderno deixou de ser apenas um meio de transporte. Ele virou uma plataforma tecnológica. Ele tem software, ele tem sensores, tem câmeras, tem telemetria, ele tem conectividade, tem dados em tempo real, tem atualizações remotas, tem inteligência artificial, ele tem sistemas de assistência à condução, tem integração com o celular, ele tem acesso à nuvem, ele tem acesso a aplicativos e infraestrutura digital. E quando o carro passa a ser uma plataforma conectada, ele deixa de ser analisado apenas como um produto industrial. Ele passa a ser analisado também como um ativo estratégico. É por isso que o movimento dos Estados Unidos contra empresas chinesas do setor automotivo precisa ser entendido com mais profundidade. A pergunta não é mais apenas: esse carro é bom? A pergunta agora é: quem controla os dados, os sensores, a cadeia tecnológica e a conectividade desse carro? Eu sou Percy, tenho mais de 20 anos de experiência executiva no setor automotivo, com atuação ao lado de grandes montadoras, redes de concessionárias, operação, gestão e análise de mercado. E aqui no CAB, China Auto Brasil, a gente não olha só para o lançamento do carro. A gente analisa mercado, estratégia, tecnologia, geopolítica, pós-venda e os movimentos que estão desenhando o futuro automotivo no Brasil e no mundo. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, por favor, já deixa seu like, inscreve-se no nosso canal e segue o CAB também no YouTube, Instagram, TikTok e LinkedIn. Agora, vamos aos pontos? Há menos de 10 dias, no dia 8 de junho de 2026, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos atualizou a sua lista, conhecida como 1260H. Essa lista identifica empresas chinesas que, na visão do governo americano, se enquadram como companhias ligadas ao ecossistema de fusão militar civil da China, direta ou indiretamente, e que operam ou têm presença nos Estados Unidos. E a novidade importante para o setor automotivo é que nomes como BYD, NIO e outras passaram a aparecer nessa atualização. Além delas, também apareceram empresas que fazem parte do ecossistema tecnológico dos veículos modernos, como a CATL, ligada a baterias, Hesai, ligada a sensores LiDAR, Quectel, ligada a módulos de conectividade, e a RoboSense, também ligada a sensores. Ou seja, o radar dos Estados Unidos não está apenas olhando para as montadoras, que é óbvio que eles estão, né? Eles estão olhando também para a cadeia inteira. Bateria, sensor, telemetria, software, conectividade, os chips e a nuvem. A comunicação. Isso é muito importante, porque mostra que o centro da disputa deixou de ser apenas o carro pronto. Agora, a disputa está na arquitetura tecnológica que existe por trás de cada carro. É aqui que muita gente se confunde. Entrar nessa lista não significa automaticamente que a BYD está proibida de vender carros no Brasil. Não significa que o consumidor brasileiro terá algum bloqueio imediato. Não significa que os carros chineses vão desaparecer do mercado. Mas significa algo muito relevante. O governo americano passou a tratar esse ecossistema como um tema de segurança nacional. E quando o maior mercado político e financeiro do mundo começa a enxergar o carro chinês dessa forma,
a consequência pode sim ser global. Para entendermos o que está acontecendo, a gente precisa olhar para 3 camadas de pressão dos Estados Unidos sobre o avanço automotivo chinês. A primeira camada é reputacional e política. Essa é aquela lista que eu falei, a 1260H. Ela não é, por si só, uma proibição direta de venda para consumidores brasileiros. Óbvio, a gente é independente. Mas ela cria um carimbo político. Ela coloca a empresa em uma categoria sensível dentro da visão estratégica dos Estados Unidos. Isso pode afetar a percepção de mercado, investidores, fornecedores, parcerias, bancos, governos e decisões regulatórias pelo mundo afora. A segunda camada é a comercial. Os Estados Unidos elevaram a tarifa sobre os veículos elétricos chineses para 100%. Na prática, isso torna muito difícil competir diretamente no mercado americano com um carro elétrico chinês importado, por mais que eles pratiquem esses preços que a gente já conhece bem. É uma barreira econômica nítida, é claro. A terceira camada é tecnológica. E talvez seja a mais importante para o futuro. É a regra dos carros conectados. O governo americano passou a restringir veículos conectados com determinados softwares e hardwares ligados à China ou à Rússia. Essa regra mira o que existe dentro do carro. Mira software, sistemas de conectividade, hardware de comunicação, telemática, módulos que permitem comunicação externa e sistemas ligados à condução automatizada. A leitura aqui do CAB é a seguinte: os Estados Unidos não estão combatendo apenas o carro, estão tentando conter uma plataforma tecnológica. Isso muda todo o jogo, porque uma montadora pode até mudar preço, pode mudar modelo, pode mudar logística, mas mudar a arquitetura de software, os fornecedores, a conectividade e toda a cadeia tecnológica é muito mais complexo. Então, o carro entrou na disputa geopolítica porque ele virou uma infraestrutura de dados. Pensa no carro moderno. Ele sabe onde você está, ele sabe seus trajetos, ele sabe seus hábitos de uso. O carro moderno, ele sabe se você acelera forte ou dirige devagar. Ele sabe quando você carrega, sabe quando você abastece, sabe onde você estaciona, sabe como você interage com o sistema. Em alguns casos, tem aquelas câmeras internas. Câmeras externas estão espalhadas. Tem sensores, tem radar, tem o LiDAR, tem microfones, tem comunicação com o aplicativo, tem as atualizações pela internet, tem conexão com servidores, tem assistentes inteligentes, tem o ADAS, tem navegação, tem mapeamento. Isso significa que o carro deixou de ser só hardware. Ele é hardware, software e dados. E na visão dos Estados Unidos, isso pode criar risco de segurança quando a tecnologia é ligada a países considerados adversários estratégicos. A questão não é apenas se uma empresa vai ou não usar dados de forma indevida. A questão é que, do ponto de vista americano, existe a possibilidade de acesso, influência, controle remoto, coleta de informações ou dependência tecnológica em áreas bem sensíveis. É por isso que o carro conectado virou tema de segurança nacional. E aqui entra a fase que resume esse vídeo. Quanto mais inteligente o carro, mais estratégico ele se torna. No passado, a discussão era motor, câmbio, consumo, preço. Hoje também é software, chip, dados, nuvem, sensor e controles. Essa é a nova indústria automotiva, né? E as marcas chinesas estão exatamente no centro dessa transformação. A regra americana sobre carros conectados é uma das peças mais importantes desse quebra-cabeça. Ela não foi criada especificamente para o modelo da BYD ou da NIO.
ela mira uma categoria maior: veículos conectados e suas tecnologias críticas. A regra trata principalmente de 2 pontos. Primeiro, software coberto, ou seja, sistemas de software ligados à conectividade do veículo e a determinadas funções de automação. Segundo, hardware e conectividade, conhecido como VCS, ou Vehicle Connectivity Systems. Isso inclui componentes que permitem o veículo se comunicar externamente, como módulos de celular, Wi-Fi, Bluetooth, satélite e navegação com a telemetria. Na prática, os Estados Unidos querem impedir que veículos conectados no mercado americano usem determinados softwares e hardwares com nexo suficiente com China e Rússia. A linha de tempo também é importante. As restrições de software entram para veículos de modelo ano 2027. Já as restrições de hardware de conectividade entram para modelo ano 2030, ou antes, em alguns casos de componentes sem ano modelo definido. Isso mostra que o governo americano está dando prazo para a indústria se reorganizar, porque não é simples trocar toda a cadeia tecnológica de um carro. E aqui a gente não está falando só de carros chineses, evidente. Mas a mensagem é clara: o futuro do carro conectado será regulado como infraestrutura sensível. E isso afeta não apenas as marcas chinesas, afeta qualquer montadora global que dependa de software, conectividade, sensores, chips, módulos ou fornecedores ligados a países considerados de risco pelos Estados Unidos. Esse é o ponto que muita gente ainda não entendeu. O carro chinês virou o símbolo do problema, mas a pressão pode atingir toda a cadeia global, não apenas veículos chineses. Agora vamos falar do impacto para a BYD, para a NIO e para as outras chinesas. O primeiro impacto é reputacional. Quando uma empresa entra em uma lista sensível do governo americano, mesmo que isso não represente uma proibição imediata de venda no Brasil, a percepção muda. Investidores olham, governos olham, fornecedores olham, concorrentes usam isso no discurso, clientes corporativos podem questionar, e a imprensa internacional pode tratar o tema com mais atenção. O segundo impacto é de compliance. As empresas passam a ter que provar mais, elas passam a ter que separar mercados, separar softwares, separar servidores, separar fornecedores, separar dados. Elas têm que demonstrar a governança. Criar arquitetura tecnológica regional já é um desafio bem grande, e isso aumenta o custo e a complexidade. O terceiro impacto é na cadeia tecnológica. Empresas de sensores, baterias, módulos de conectividade, chips, telemetria e nuvem entram em um escrutínio maior. Não basta a montadora dizer meu carro é seguro. Ela precisa mostrar que toda a arquitetura tecnológica está em conformidade com as regras que estão cada vez mais exigentes. O quarto impacto é a localização. Produção local, engenharia local, servidores locais, fornecedores locais e parcerias locais passam a ganhar muito mais valor. Isso envolve também uma economia. Porque em um mundo de tensão geopolítica que a gente vive, quem depende menos de uma cadeia concentrada em um único país tem mais flexibilidade. E isso conversa diretamente com o Brasil. A marca chinesa que quiser crescer aqui precisa vender carro, mas também precisará construir confiança, operação local, pós-venda, rede, peças, governança de dados e transparência tecnológica. A guerra deixou de ser por preço e produto. Agora ela também envolve software, dados, governança e a cadeia industrial. E no Brasil? Como é que a gente administra essa bomba aí? No Brasil, o impacto é indireto. Não existe hoje, atualmente,
uma proibição automática para o consumidor brasileiro comprar um BYD, um GWM, um Geely, um Omoda, um Jayco, ou outro carro chinês, por causa dessa movimentação dos Estados Unidos. Mas isso não significa que o Brasil está fora do jogo, né? O impacto aqui é estratégico. Primeiro, a produção local ganha ainda mais peso. Se o mundo começa a tratar carro conectado como tema sensível, ter fábrica, engenharia, fornecedores, e a operação local pode ajudar a reduzir ruído político e aumentar a confiança. Segundo, pós-venda vira decisivo. Em um cenário de maior escrutínio global, o consumidor vai exigir mais da marca. Isso é natural, é inerente a todos nós. Peça, rede, garantia, assistência, treinamento, atualização de software, transparência, e por aí vai. É aquilo que a gente sempre repete aqui no CAB. Terceiro, híbridos flex ganham ainda mais relevância. Isso foi matéria de um outro vídeo que a gente acabou de fazer. Quando uma marca adapta produto ao Brasil, nacionaliza parte da operação e reduz dependência de importação. Ela cria uma defesa estratégica. Quarto, escala e confiança passam a ser mais importantes do que nunca. Quem vender muito, mas não sustentar o atendimento, vai perder a reputação. Quem combinar volume com execução, aí sim, pode ganhar uma vantagem enorme. Então, no Brasil, o jogo pode ser vencido menos pela geopolítica pura e mais pela execução. Produto bom não basta. Preço agressivo não basta. Tecnologia impressiona, mas a operação é que fideliza. E essa é a diferença aqui nos nossos vários países em um. Olhando para 2026, 2027 e 2028, eu vejo riscos e oportunidades bem claros aqui. Entre os riscos, o primeiro é o geopolítico. A China e os Estados Unidos têm uma tensão evidente, e essa tensão pode crescer e atingir mais setores da cadeia automotiva. O segundo risco é software e dados de vigilância. Montadoras chinesas terão que mostrar como tratam os dados, onde armazenam informações e como protegem usuários. O terceiro risco é pressão sobre fornecedores críticos. Empresas de bateria, chip, sensores, conectividade e telemática podem ser cada vez mais avaliados pelos governos, não só dos Estados Unidos, como por outros do mundo inteiro. O quarto risco é volatilidade regulatória. Regras podem mudar rapidamente. O que hoje é permitido em um mercado, amanhã pode exigir adaptação. O quinto risco é a percepção da marca. Mesmo sem proibição, uma marca pode sofrer impacto se o consumidor associar o produto a risco político, risco tecnológico ou incerteza de longo prazo. Mas também existem oportunidades. O Brasil pode virar uma base regional. O Brasil pode atrair produção local, pode fortalecer conteúdo nacional, pode ganhar engenharia local, pode desenvolver mais híbridos flex e tecnologias adaptadas. O Brasil pode se tornar um mercado estratégico para marcas que querem produzir com dependência reduzida de rotas globais mais sensíveis. E pode receber mais valor entregue ao consumidor, porque a competição aumenta. Então a tese é simples. Quem combinar tecnologia, produção local e pós-venda, terá vantagem. A conclusão do CAB é direta. A guerra deixou de ser apenas comercial. O carro saiu do showroom e entrou no campo de segurança nacional, da tecnologia, dos dados e da geopolítica.
a BYD e a NIO, entrando no radar dos Estados Unidos, mostram que a disputa já não está mais apenas limitada ao produto final. Claro que envolve isso também, mas ela envolve agora software, ela envolve dados, ela envolve telemetria, ela envolve sensores, baterias, nuvem, cadeia industrial e a governança. No Brasil, isso não significa pânico, não significa proibição imediata, não significa que o consumidor precisa abandonar o carro chinês porque os Estados Unidos deram alerta, mas significa que o mercado precisa amadurecer essa análise aí. A pergunta não é mais apenas qual carro entrega mais pelo mesmo preço. A pergunta na cabeça de todo consumidor passa a ser qual marca tem produto, tem operação, tem governança, tem pós-venda, rede, peças, confiança e capacidade de adaptar, de se adaptar num mundo cada vez mais regulado. O futuro automotivo não é apenas elétrico. Será elétrico, híbrido, conectado e geopolítico. E no Brasil, vencerá quem conseguir transformar a tecnologia em confiança. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que essa pressão dos Estados Unidos pode afetar a imagem das marcas chinesas aqui no Brasil? Ou você acredita que o consumidor brasileiro vai olhar apenas para preço, tecnologia e produto? E aí? Comenta aqui embaixo. Se esse conteúdo te ajudou, por favor, deixe o like e inscreva-se no canal e siga o CAB China Auto Brasil no YouTube, no Instagram, no TikTok e no LinkedIn. Aqui a gente não fala só de carro, a gente analisa o futuro da indústria automotiva. CAB China Auto Brasil, a revolução automotiva chinesa explicada de verdade.